Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Esquenta de Segunda. Já passou o Natal, já passou o Ano Novo, já passaram as férias, viajei e retornei e estamos de volta para todas as atividades do canal. O Esquenta de Segunda que vocês estão assistindo agora, as lives do Evangelho no Lar todas as quartas-feiras, o estudo do Livro dos Espíritos, o curso de Espiritismo que vamos fazer tudo online e tudo de graça. Que bom que vocês estão aqui. E vocês estão no Esquenta de Segunda, e essa semana nós continuamos o estudo do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos estudar os itens de 9 a 18. É o finalzinho desse capítulo, que tem como título Não vim trazer a paz, mas a divisão. É um texto mais difícil, complexo, mas que eu espero que vocês leiam durante a semana, para que na quarta-feira, essa quarta-feira, dia 22, a gente aumente o nosso poder de reflexão. Eu vou fazer algumas reflexões para facilitar o entendimento de vocês. Então vamos começar entendendo o contexto das palavras de Jesus. Porque, à primeira vista, as palavras de Jesus parecem contraditórias à sua mensagem de amor e bondade nesses itens do capítulo 23, itens de 9 a 18. Ele fala assim: Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. E ainda ele continua: Vim para lançar fogo à terra. Essas duas passagens estão nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Entretanto, quando analisamos essas passagens à luz do Espiritismo, compreendemos que Jesus não se refere à violência ou à discórdia intencional, mas às transformações profundas que os seus ensinamentos trariam, confrontando as crenças enraizadas no povo daquela época, né? E a mudança do status quo. Então, vejam quando a gente reflete, né? Toda ideia nova, ela enfrenta alguma resistência. Jesus sabia que a luz que trouxe ao mundo causaria divisões, porque exigiria coragem para abandonar as velhas crenças e hábitos. Kardec, nesse capítulo, ele explica que essa divisão simboliza o conflito interno e externo que surge quando nos deparamos com a necessidade de transformar nossa maneira de viver. O Espiritismo nos ensina que a verdadeira paz só é alcançada através da transformação moral. Antes disso, é natural que surjam em todos nós conflitos entre nós que desejamos evoluir e principalmente naqueles que têm maior resistência à mudança. No Livro dos Espíritos, se vocês forem consultar na questão 785, os espíritos superiores explicam que o progresso humano é impulsionado pelas crises que desafiam as estruturas antigas e promovem o avanço coletivo. Questão da nossa época, a intolerância religiosa, ela é fruto da ignorância, do orgulho, do egoísmo, que levam as pessoas a crerem que apenas suas crenças são as verdadeiras. Jesus enfrentou isso no seu tempo, e assim ocorre com todos nós até hoje. Não importa se é conosco, né? Os espíritas, com os católicos, os evangélicos, protestantes, com os nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé, com os budistas, os hindus, não importa. Todos sofrem algum tipo de intolerância religiosa vinda de outro grupo. E Allan Kardec nos lembra que todas as religiões têm um papel fundamental no progresso espiritual da humanidade. Cada uma
contribuindo de forma específica para diferentes momentos evolutivos. João, espírita convicto, como um exemplo, foi questionado por amigos que o acusaram de não ser cristão. Em vez de reagir com irritação, João, nesse exemplo que eu trago para vocês, utilizou a oportunidade para explicar os princípios do Espiritismo, destacando que o essencial é amar a Deus, amar o próximo, conforme ensinado por Jesus. Sua paciência transformou a crítica em um diálogo construtivo. Então, que nesse exemplo que eu dei para vocês, a gente possa utilizar, assim como o nosso irmão fictício aqui, João, que eu escrevi para trazer para vocês, que a gente possa utilizar o nosso tempo de diálogo com as outras pessoas, não por confronto, não para indagação, não para confrontação de que a minha religião é melhor ou pior por determinados motivos, ou a sua está certa ou errada por determinados motivos, mas que a gente use esse diálogo de forma construtiva para esclarecer às pessoas o que é a nossa doutrina espírita e ter ouvidos para ouvir o que a outra religião, a religião da outra pessoa, tem para dizer para nós. Porque não é possível a gente criticar ou contestar sem conhecer. Ser espírita cristão implica em adotar a tolerância como um princípio fundamental. Jesus Cristo nos ensinou a amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, está no Evangelho de Mateus. Assim, não devemos nos sentir superiores às outras crenças, mas compreender que todas elas têm um propósito no plano divino. O Espiritismo nos chama à reforma íntima, a abandonar o orgulho, a vaidade. O capítulo 23 que a gente está finalizando hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, reforça que a verdadeira paz só é possível quando cada um trabalha para vencer os seus próprios defeitos e se tornar um exemplo de harmonia para os outros. A divisão que Jesus menciona não é o fim, mas um meio de provocar a renovação necessária para alcançarmos a verdadeira paz. Como espíritas cristãos, somos chamados a sermos tolerantes e promovermos o entendimento e a trabalharmos incessantemente pela nossa evolução espiritual e pela construção de um mundo melhor. Para a gente finalizar, encerramos com uma reflexão do nosso querido Emmanuel. A paz verdadeira não é ausência de lutas, mas a presença da luz que dissipa as sombras da ignorância. Que possamos seguir Jesus, não temendo os desafios, mas confiando que todo esforço no bem é um passo rumo à luz. Então, minhas irmãs e meus irmãos, eu espero que vocês leiam esse trecho do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 9 a 18. Não vim trazer a paz, mas sim a divisão. E nos encontramos ao vivo na quarta-feira, dia 22 de janeiro, para a primeira live do Evangelho segundo o Espiritismo de 2025. Então, minhas irmãs e meus irmãos, fiquem com Deus e até quarta-feira.